IRBR3. Será que realmente existem fraudes fiscais nos seus balanços contábeis? Ou será que tudo isso é mais um papo furado só para fazer você perder o seu tempo? Caso você não conheça, meu nome é Bruno Cataoff, você está no canal do Investidor Lucrativo, seja muito bem-vindo. E se você já achou interessante esse tema, clica aqui no joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal ativando as notificações para receber as próximas novidades que eu for postando por aqui. Então nesse vídeo eu vou mostrar qual que é a análise que eu faço de IRBR3 e falar o que eu faria com essas ações, se eu compraria, se eu venderia, enfim. Eu vou mostrar primeiro qual que é o racional por trás da análise que eu faço, já deixando bem claro que não é uma recomendação de compra nem de venda, tá? No final você vai entender qual a lição que eu quero passar. E eu acredito que isso vai te ajudar a dar um posicionamento melhor a respeito dessa ação. Então, só para contextualizar aqui, o que aconteceu com o IRBR3 ontem? No pregão de ontem, eu vi aqui na notícia, nos noticiários, eu não fico acompanhando os pregões assim, intraday, né? Então eu vi que ela caiu menos 15% em algum horário do dia aí, porque a Esquadra Investimentos divulgou uma carta acusando a IRBR de fraudes fiscais, né? Isso é uma acusação bem grave. Então, quais foram os principais pontos que a Esquadra apontou aqui, dos quais ela desconfiou? Então, primeiro, eles desconfiaram do alto ROI que a IRB apresentava em relação aos seus pares mundiais. E caso você não saiba, a IRB é uma resseguradora que tem negócios tanto no Brasil quanto em vários países do mundo, né? Então elas consideram uma empresa multinacional. Tá? E quando você vai analisar o ROI, que é o retorno sobre o capital, sobre o patrimônio, você vê que o ROI de IRB para 2019 foi de 34%, que por si só já é muito alto. Mas quando você compara com as concorrentes mundiais, o ROI médio foi de 5%. Além disso, ela afirma que o guida-se que a IRB divulga é frequentemente superado. Guida-se são as projeções de resultados que todas as empresas divulgam para o ano seguinte, por exemplo. Então a IRB em 2018 divulgou o Guida-se para 2019, por exemplo, falando assim, a gente quer lucrar tanto, quer ter um crescimento de tantos por cento. E eles afirmam que esses Guida-se direto eles são superados, tá? E quando você analisa as ações da bolsa, você vê que algumas ações elas conseguem atingir o Guida-se, outras empresas mudam o Guida-se no meio do caminho e tem até empresas como Cielo que resolveram tirar o Guida-se, ou seja, elas nem se comprometem com o resultado. Né? E no caso de IRB, eles afirmam que eles sempre se comprometem com o resultado e sempre conseguem entregar acima desse resultado, o que gerou muita desconfiança para eles. Fora isso, eles falam que o PL, né, da empresa, do IRB, o preço está sendo negociado a 25 vezes o lucro por ação, enquanto que o da concorrência mundial é de apenas 16 vezes. E também que as ações estão sendo negociadas a 9,6 vezes o patrimônio da empresa, enquanto que a média mundial é de apenas 1,2. Então esses foram os principais fatos que chamaram a atenção da Esquadra para eles acusarem a ele de fraude fiscal, o que de novo é uma acusação muito grave. Fraudes fiscais existem e já levaram a muitas pessoas perderem dinheiro nas bolsas de valores do mundo inteiro, tanto daqui do Brasil quanto dos Estados Unidos e da Europa. E quando a gente analisa os fatores mais técnicos, o que a Esquadra fala? Basicamente, ela fala que o lucro da IRB está sendo inflado de uma maneira superficial e que os gastos também estão sendo diminuídos, estão sendo maquiados de uma maneira que pareçam menores do que realmente são. Né? Ou seja, eles falam que a IRB está divulgando resultado muito alto e está divulgando gastos muito baixos. Um exemplo eles falam aqui, só para você entender, eles acusam a IRB de divulgar um gasto com sinistro muito abaixo do que foi reportado pelas seguradoras. Então, só para você entender, você tem as seguradoras Porto Seguro, Sul América, tá? Você faz o seu seguro com o Porto Seguro. Então você paga um prêmio e a Porto Seguro fala, ó, se você roubarem teu carro, a gente vai pagar a tabela FIP. Então ela tem que ter o dinheiro guardado para pagar o seu carro caso eles roubem. E a Porto Seguro, como eles são inteligentes, eles falam o quê? Não vamos depender só da gente, vamos contratar uma empresa de resseguros, no caso a IRB, para cobrir a gente no caso de alguma emergência, de alguma catástrofe. Então é dessa maneira que funciona basicamente uma empresa de resseguros, né? Então o que acontece? Os caras falaram, né, os caras da Esquadra falaram que eles pegaram sinistros que as empresas receberam de IRB em 2019, que elas divulgaram ter recebido, e compararam com a quantidade de dinheiro que a IRB
afirmou ter pago para as seguradoras. Então, por exemplo, vamos supor que as seguradoras falaram que receberam de sinistro R$ 100 mil em 2019 de IRB. A IRB foi lá e divulgou que pagou somente R$ 60 mil de sinistro para as seguradoras, entendeu? Eles encontraram essas divergências de gastos e afirmaram que eles estão maquiando esses gastos com outras coisas aí, né? Mesma coisa o lucro, eles falam que o lucro mesmo operacional do negócio principal de IRB está sendo inflado através dos não recorrentes. Não recorrentes basicamente são aqueles eventos que não acontecem todos os meses. Por exemplo, vamos supor que você tem o seu salário de, sei lá, R$ 5 mil por mês e chega no mês de fevereiro você vende um terreno que vale 50 mil. Esses 50 mil seria o não recorrente de fevereiro, né? E eles afirmam que a EBI está fazendo justamente isso, está inflando seu lucro operacional através de não recorrentes. Está falando que eles estão vendendo, por exemplo, participações em shoppings que eles tinham há mais de 20 anos e estão colocando como lucro líquido recorrente, né? Então são acusações bem graves. Tanto que eles falam que quando eles apuraram o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, eles chegaram em prejuízo ao invés de lucro quando eles tiraram esses não recorrentes. Ou seja, eles tiraram tudo aquilo que não fazia parte da receita operacional e colocaram só e fizeram o cálculo de receita versus gasto e chegaram em prejuízo ao invés de lucro, né? Então, assim, se as alegações da esquadra se mostrarem verdadeiras, em algum momento o negócio de IRB vai começar a ruir, né? Só que qual que foi a resposta de IRB para essa carta? Então a IRB se limitou a dizer que segue rigorosamente os procedimentos das normas contábeis mais atuais aqui no Brasil. Então falam que eles fazem tudo direitinho, seguindo as regras. Falam que é tudo muito minucioso e tem boa governança corporativa por trás disso. E se você for ver, você tem como sócios da IRB o Bradesco e até mesmo Itaú, né, que são duas grandes empresas. E assim, é muito difícil essas empresas se queimarem por causa disso, né? De fraude contábil, é muito complicado isso, é muito grave. E outra coisa que a IRB falou é que eles têm auditorias internas e contrataram auditorias internas com a PwC para verificar essa contabilidade deles. O que, na minha opinião, modesta opinião, não quer dizer muita coisa, tá? Porque se você for estudar as fraudes fiscais que já aconteceram no mundo inteiro, você vê que as auditorias deixaram passar muito de coisa, tá? Então isso particularmente não quer dizer muita coisa, tá? Agora, como é que fica a gente, né? Como é que fica o pequeno investidor no meio dessa troca de farpas aí, né? Então assim, qual que é a análise que eu faço? Primeiro, eu assim, na minha carteira de ações, o que eu tenho feito assim para os meus investimentos é simplesmente ficar longe dessas notícias, né? Eu não ligo muito para essas notícias, porque eu sei que essas notícias geram um hype, como você pôde ver ontem, né? Teve uma queda de menos 15%, e no final das contas você lê e não sabe se é verdade. Será mesmo que tem fraude fiscal ou será que a esquadra só está fazendo isso de birra porque ela está numa posição vendida? Tá? E assim, posição vendida quer dizer, quando a esquadra fala que está numa posição vendida em IRB, quer dizer que ela está apostando na queda dessas ações. E quando ela divulga uma notícia de fraude fiscal, que é uma coisa bem grave, parece que ela está querendo manipular o mercado a jogar o preço das ações para baixo. Então, assim, tem um grande conflito de interesses aí, entendeu? Então não dá para saber quem está falando a verdade. Pode ser que ele esteja falando a verdade? Sim. Pode ser que Esquadra esteja falando a verdade? Sim. Então, assim, como investidor, qual que é a análise que eu faço de IRB? Sim, se você for pegar os fundamentos de IRB, de lucro, retorno, margem, você vai ver que é uma excelente empresa para se investir assim no papel. Se aqueles números forem realmente verdadeiros, não tiver essa maquiagem que o Esquadra está falando, então realmente é uma excelente empresa para se investir e vale a pena comprar. Só que assim, a gente nunca vai saber a tempo qual das duas notícias, qual das duas versões é a verdadeira. E é por isso então que eu nem perco meu tempo indo atrás, tá? Isso não tem como a gente saber antes, a gente que está de fora, a gente está muito longe da empresa. É por isso que eu gosto de fazer análise técnica. Por que isso? Porque se tem alguém que vai saber se posicionar antes de todo mundo, é o tal do dinheiro inteligente, são os donos do dinheiro inteligente. E você só consegue ver os passos do dinheiro inteligente através de uma boa análise técnica. Só que qual que é o problema? O gráfico de IRBR3, além de ser um gráfico muito curto, ele só vem desde 2017, o gráfico não mostra como que IRBR se comportou em alguma crise do passado. E por que é tão importante analisar como as ações se comportaram
nas crises passadas? Bom, primeiro porque você quer saber se a ação conseguiu se recuperar das fortes quedas. Em segundo, porque elas servem como parâmetro para você saber quando que o dinheiro inteligente está comprando uma ação. Porque você só consegue ver os passos do dinheiro inteligente quando todas as ações caíram muito de preço, ou seja, durante uma crise. Porque durante uma crise todas as ações caem de preço, tanto das boas empresas quanto das ruins. Só que só as ações de boas empresas, que têm boas expectativas futuras, vão começar a recuperar de preço, porque aí o dinheiro inteligente vai entrar comprando essas ações de boas empresas que estão baratas, os preços vão parar de cair devido ao aumento na procura e em algum momento vão reverter. Então depois da crise de 2008, você vê que você teve diversas empresas boas se recuperando, como foi o caso de, sei lá, Itaúsa, Bradesco, Engie, e você teve empresas que nunca se recuperaram, como foi o caso de Oi, Forjas Taurus, as empresas do Eike Batista, todas afundaram na crise e continuaram lá embaixo. Por quê? Porque o dinheiro inteligente não enxergou valor, não enxergou boas expectativas e simplesmente abandonou essas empresas lá no limbo, lá embaixo. Então é dessa maneira que eu gosto de utilizar a análise técnica. E quando você olha o gráfico de IRB, você vê um gráfico que só subiu, teve algumas quedas, teve essa queda de menos 15, mas foi uma queda, não, ao meu ver, que foi muito pontual, foi muito assim, próximo ao topo histórico. Não é uma queda que dá para avaliar se o dinheiro inteligente realmente eu estou comprando ou não. Então eu não sei quem está comprando, se é o dinheiro especulativo ou se é o dinheiro inteligente. E por conta disso, eu hoje não investiria em IRBR 3, por causa dessa análise técnica que não dá para a gente fazer de uma maneira satisfatória. E sim, isso quer dizer que eu não entro em nenhum IPO, porque eu não consigo analisar o gráfico. Eu gosto de analisar os fundamentos, mas justamente por conta dessa possibilidade de fraude fiscal, que eu nunca entro em uma ação sem conseguir fazer uma boa análise técnica dessa ação. Então, essa era a minha opinião, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Eu sei que assim, para quem está comprado, não sei, não ajudou muita coisa, para quem está comprado, sugiro diversificar. Né? Você quer continuar comprado? Então pelo menos diversifica, porque vai que é verdade isso que a Esquadra está falando, né? Não tem como a gente saber. Tá? E aqui você tem que fazer uma avaliação não de sócio torcedor, você tem que fazer uma avaliação mais fria, de como investidor, entendeu? Porque enquanto a ação for boa, você investe. A hora que ela se tornar ruim, se algum dia ela se tornar ruim, você tem que sair fora, senão você vai perder dinheiro, tá? E se você está de fora, eu sugiro que você faça a sua análise, sua própria análise e conclua se realmente vale a pena você correr esse risco aí de investir em uma empresa que talvez esteja envolvida em fraude fiscal. Mas assim, caso você não tenha um método comprovado, caso você ainda não invista através de um método que te deixe confortável, eu sugiro então que você clique no link aqui abaixo e faça o download do e-book grátis que eu ofereço aqui para todos os inscritos e telespectadores do canal Investidor Lucrativo. E no momento que você fizer esse download grátis desse e-book gratuito, você vai ter acesso ao passo a passo do método que eu tenho utilizado com muito sucesso desde 2008. E além disso, você vai ser automaticamente inscrito em um mini curso mais detalhado e aprofundado sobre ações que você vai receber diretamente no seu e-mail. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já clica no joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, ativando as notificações para receber as novidades em primeira mão. E se você tiver algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão para fazer, é só deixar nos comentários aqui abaixo que eu leio e respondo todos assim que possível. Beleza? Então hoje eu vou ficando por aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.